Durante o ciclo de alta, diversas narrativas são naturais de serem migradas a todo o tempo. E muitas das vezes, ativos muito bem fundamentados que mostram oportunidades únicas acabam sendo esquecidos pela maioria dos investidores que não percebem naquele momento a oportunidade que eles estão perdendo. Eu acredito que agora é um desses momentos. E para mim, um dos ecossistemas que está mais sendo criticado agora pelo mercado está prestes a explodir no ano de 2024. Eu quero explicar nesse vídeo aqui um conjunto de ativos que eu considero extremamente sólidos e muito promissores para o ano de 2024 e que eu vejo fundamentos claros e catalisadores claros para este ano que muita gente está deixando passar porque não está prestando atenção. Então assista esse vídeo até o final para ver uma das oportunidades mais bem fundamentadas e sólidas que está se formando no mercado de cripto agora. Quando olhamos para a performance do mercado de cripto nos últimos 3 meses, nós percebemos que alguns ecossistemas se destacaram de forma significativa, como é o caso de Solana, Avalanche e Injective. E isso despertou uma certa crítica do mercado ao ecossistema do Ethereum. A gente voltou até aquela famosa crítica que Ethereum não é escalável, que tem taxas caras e que não faz o mínimo sentido estar posicionado nesse ecossistema. Sinceramente, as pessoas que estão afirmando isso, para mim, estão completamente erradas. E eu quero explicar o porquê elas estão abrindo mão de uma oportunidade muito clara de um ecossistema que tem catalisadores muito significativos e tem um conjunto de ativos sólidos que pode entregar uma performance bem interessante para você. Então, para você entender isso, primeiro eu quero explicar alguns motivos pelos quais eu vejo que o ecossistema da Ethereum ainda tem um conjunto de ativos bem robustos, que faz sentido você ficar de olho, e depois eu passo exatamente quais são esses ativos na minha visão, que tem essa perspectiva bastante sólida. O primeiro ponto que eu quero destacar é que o Ethereum tende a ter um efeito muito parecido com o que o Bitcoin vai ter nos próximos 3 anos, por conta da sua potencial aprovação do ETF Spot lá nos Estados Unidos. Muitas pessoas deixaram isso para trás, mas o ano de 2023 foi um ano muito importante para Ethereum, pensando no sentido de ter um ETF Spot do ativo. Por quê? Basicamente, primeiro, esse foi o ano que a gente teve a aprovação do primeiro ETF de futuros do Ethereum. E esse ETF abre o mesmo precedente que está sendo utilizado agora para a aprovação do ETF de spot de Bitcoin lá nos Estados Unidos. E todas as grandes gestoras já perceberam isso. Não é à toa que algumas semanas atrás, tanto a BlackRock, quanto a Fidelity, quanto a Investo entraram com pedidos para ETF spot de Ether. Então, acreditem se quiser, a gente pode ver a partir de março o mesmo movimento que está acontecendo com o Bitcoin na Ethereum, de um FOMO institucional justamente por uma potencial aprovação de um ETF. E nesse sentido, a Ethereum vai ter uma entrada de liquidez que mais nenhum outro ativo do mercado de cripto, além do Bitcoin, terá, o que pode potenciar muito o seu crescimento do ponto de vista de tamanho de mercado e naturalmente trazer ainda mais liquidez para o seu ecossistema. Mas esse não é o único motivo que eu vejo bons catalisadores para o ecossistema do Ethereum. O segundo ponto que muita gente está esquecendo é que, a partir agora do final de janeiro, a gente começa os primeiros testes da atualização do Decun Fork. E até março nós tendemos a ter essa atualização acontecendo em mainnet. O que isso significa? Que as segundas camadas da Ethereum vão se tornar muito competitivas, reduzindo em até 10 vezes suas taxas. Então, esse fator também vai despertar ainda mais interesse nesse ecossistema. Já é um ecossistema que está sendo comentado, mas que muita gente começou a deixar de usar à medida que começou a se formar muitas pessoas farmando airdrops naquele ecossistema e as taxas subiram muito. Então, a gente vai ver uma nova redução de taxas. E essa nova redução de taxas potencializa um outro fenômeno que eu vejo que tem muito potencial de acontecer no ecossistema do Ethereum, que é a chuva de airdrops. Como assim, Orlando? Basicamente, o ano de 2024 tende a ser o ano com a maior quantidade de airdrops do ponto de vista de valor financeiro da história da Ethereum. Não acredita em mim? Então, só aqui alguma lista de alguns dos ativos que vão fazer airdrops no ano de 2024 potencialmente. Primeiro a gente tem, na parte segunda camada, a ZK Sync, que levantou mais capital que a Arbitrum e a Optimism juntas e tende a fazer um airdrop tão grande quanto essas soluções. A gente também tem a Linea, que é um dos projetos mais bem capitalizados do mercado. A gente tem a Zora, que é um dos projetos investidos pela Coinbase Ventures, também tem muita estrutura. A gente tem a ZK Sync e também a Starknet, que foi outro projeto que levantou muito capital. Então todos esses projetos têm capacidade de injetar muito dinheiro nos seus airdrops. Mas não é só de segunda camada que a gente está olhando. A gente também
tem o ecossistema de restaking, com inúmeros projetos através do ecossistema da Ying Layer que tendem a gerar airdrops ainda este ano. Então também a gente vai ter o airdrop da Ying Layer que vai trazer muito volume, muito capital para o mercado. E por fim, a gente também tem outros airdrops voltados para a parte de disponibilidade de dados, como é o caso da Veil, que é outro projeto que levantou bastante capital, que também se destaca muito. Então a gente percebe um segundo grande catalisador dentro do ecossistema do Ethereum, que vai ser a questão de impressão de dinheiro por parte dos airdrops. Isso tende a movimentar bastante esse ecossistema, que já vai ter atenção por conta dos ETFs e vai ter redução de taxas por conta da atualização do Decun Fork. Por fim, o último destaque que eu acho que é importantíssimo a gente falar é que está sendo criado um novo Liquid Staking. O último grande crescimento da Ethereum veio muito a partir das inovações que a Lido construiu após também a implementação do Demerge, que foi aquele momento que as pessoas perceberam que travar Ether gerava rendimento financeiro. E a tendência é que isso expanda de forma significativa com o amadurecimento da Ying Layer. A gente já tem um roadmap muito robusto desse ecossistema e a tendência é que a narrativa de restaking cresça de forma significativa no ano de 2024. Tanto é que eu fiz um vídeo explicando porque esse pode ser um dos próximos grandes setores do mercado de cripto. E aqui, para mim, é um outro grande catalisador que se forma aqui em relação ao Ethereum, porque aí você começa a construir toda essa dinâmica de importância. E tudo isso, se estiver acontecendo ao mesmo tempo, vai gerar uma queima de Ether de forma significativa, a ponto de Ether se tornar um ativo muito mais deflacionário e que gera muito mais rentabilidade, dado que hoje, pela forma e pela dinâmica das taxas de Ethereum, elas afetam diretamente as pessoas que possuem staking, ganhando ainda mais rentabilidade. Então todos esses fatores podem chamar muito atenção para o ecossistema da Ethereum no ano de 2024, e eu acredito que muita gente tem negligenciado esses fatores. E mais do que isso, agora eu quero explicar para vocês quais são algumas das minhas apostas pensando em tudo isso que está sendo formado da Ethereum. Só antes quero fazer um convite para você, que é o seguinte: se você quiser ser atualizado todos os dias sobre tudo que há de mais relevante no mercado de cripto, eu estou falando de você receber áudios meus todos os dias, também te explicando tudo que está rolando, desde o ponto de vista macro até as principais movimentações do mercado, você pode ter tudo isso agora de forma 100% gratuita. Basta sair agora do vídeo e no comentário fixado e clicar para se cadastrar no Crypto Today. Você se cadastrando, você recebe a nossa newsletter diária e também a oportunidade de entrar na nossa comunidade no grupo de WhatsApp. E se você está gostando do conteúdo até agora, não esquece de deixar o like e se inscrever aqui no canal para você receber cada vez mais atualização. Mas voltando aqui ao foco do vídeo, então tá bom, Orlando? Vi que agora a gente tem grandes catalisadores no Ethereum, mas aí, quais são as oportunidades assimétricas que você está enxergando? Eu separei aqui 3 ecossistemas que eu vejo muita oportunidade e que nesse momento eu estou tomando ainda mais risco neles, justamente por conta disso. O primeiro ecossistema é o segmento de liquid staking, ou de staking líquido, que eu acredito que vai se expandir com a narrativa de restaking. Nesse caso, eu estou muito bem posicionado em Lido, mas mais do que isso, eu também estou focado nos airdrops do ecossistema da Ying Layer, buscando interagir com o máximo de aplicações dentro daquele ecossistema possível, porque eu acredito que também vai ser um ecossistema que vai gerar muita rentabilidade. A segunda narrativa que eu estou de olho é a narrativa das segundas camadas. Do ponto de vista de tokens, 2 tokens que eu estou reforçando minhas posições são Matic e Arbitrum, que eu acredito que estão bem subvalorizados nesse momento de mercado. E somado a isso, eu acredito também em muitos airdrops. Não é à toa que nos últimos 6 meses, esse foi um dos meus maiores focos, interagir em soluções de segunda camada para me posicionar da melhor forma possível para esses airdrops. Por fim, o terceiro segmento que eu estou de olho é o segmento de disponibilidade de dados, porque eu acredito que esse vai ser o próximo grande foco do ecossistema da Ethereum após essa fase do The Surge, que vai ser o Deverg, que vai ser focado nessa reestruturação de dados na Ethereum. Nisso eu já estou posicionado em 2 ativos, que é a Celestia e a Near. Estou naturalmente aumentando meu risco nesses cases, como também estou posicionado na dinâmica de airdrops, tendo um foco bem significativo em Avail para aproveitar essa oportunidade. Por fim, o último ativo que eu acho que é meio óbvio, que para mim tende a performar mais que o Bitcoin no ano de 2024, ele tende a ser um dos destaques do ano, é a própria Ethereum, que para mim é uma das apostas mais robustas, mais seguras e mais fáceis de serem realizadas nesse momento. Quero reforçar uma coisa: muita gente gosta de buscar complexidade no mercado de cripto, mas a grande questão é que as melhores assimetrias e as assimetrias que permitem que você assuma risco com uma quantidade maior de financeira na sua carteira são as assimetrias
óbvias. São assimetrias em ativos bem fundamentados, que parecem ser chatas, mas que elas estão ali escancaradas na sua frente e você não está aproveitando. Por isso que eu fiz esse vídeo e por isso que eu acredito que agora a gente está vendo as melhores assimetrias no ecossistema da Ethereum. E para mim, vai ser um dos pontos que eu mais vou aproveitar no ano de 2024. Mas me conta aí nos comentários se você concorda ou discorda dessa análise. Deixa aí que eu quero saber a opinião de vocês. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Um grande abraço e até logo.